Bom, vamos lá. Vou contar um pouquinho para vocês aqui da minha vivência, da minha experiência, né, e do meu aprendizado sobre desenvolvimento pessoal. Bom, eu sou consultora empresarial e mentora de desenvolvimento pessoal com mais de 15 anos de vivência, por isso que eu estava confirmando o que a Larissa trouxe, né? É muito importante ter um profissional ajudando, faz muita diferença. Porque chega em alguns momentos a gente não sabe muito o que fazer, né? E ter alguém ali para nos auxiliar vai sim ajudar nesse desenvolvimento e ajudar a encontrar esses caminhos. Eu sou mestre em administração, então sou formada em administração pela PUC Minas, pós-graduada em gestão de pessoas, gestão de projetos e logística integrada. Eu sou certificada em gestão da mudança pela ProSci e em coaching executivo de times e também individual. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e eu busco compreender também qual o impacto desse aprendizado nas lideranças das empresas, né, e no desenvolvimento pessoal mesmo. E agora estou iniciando uma carreira nova também no marketing digital e atuando como produtora de conteúdos voltada para mentoria e liderança. Então, essa é a minha trajetória. E eu quero contar um pouco para vocês, né, como o desenvolvimento pessoal faz e fez todo o sentido para mim dentro do meu aprendizado. Primeira coisa, né, o desenvolvimento pessoal, ele é uma jornada. Às vezes a gente tem uma ansiedade para passar por algumas fases, algumas etapas da nossa vida, e demora um pouco a compreender que essa jornada, ela demanda um caminho, uma caminhada, né. Eu gosto muito do Timothy Gallwey, ele é um dos fundadores do coach, né, um dos iniciadores do coaching no esporte, e no livro dele, O Jogo Interior do Tênis, ele conta um pouco sobre essa autocobrança que nós temos de querermos realmente impulsionar, né, e querer dar resultado muito rápido. E ele traz um pouco, né, do aprendizado de uma criança. E ele fala assim, uma criança, bebê, né, que cresce um pouco, está começando a caminhar, dar seus primeiros passos, ela engatinha primeiro, ela começa a ficar em pé, começa a dar os primeiros passos, e ninguém cobra que ela já corra de uma vez. Não, porque o caminho natural dela é um caminho de desenvolvimento, de aprendizado. E todos nós, na nossa jornada, nós temos isso também, né? Às vezes a gente quer acelerar e se cobrar, às vezes as pessoas cobram muito da gente, mas nós também, mesmo sendo adultos, temos essa caminhada. Então, esse acolhimento de nós mesmos nesse processo faz toda a diferença, né? E aí a gente começa a apreciar a jornada. E isso acontece em tudo, né? No aprendizado de um idioma, no aprendizado de uma nova habilidade, de uma nova competência. Você vai sempre, nós vamos sempre passar por essa trajetória. Né? Eu iniciei a minha carreira, né, assim que eu me formei em administração, eu comecei a trabalhar, a fazer estágio em uma grande empresa, e logo eu já fui promovida a analista nessa empresa. Fiquei algum tempo e depois eu já fui promovida em uma outra organização, assumindo um papel maior, um pouco mais sênior, e fui me desenvolvendo, e depois fui para uma outra empresa, que foi a última que eu estive. E nessa última empresa eu fiquei mais ou menos 2 anos como analista sênior e fui convidada a participar de um processo seletivo para assumir uma vaga de gerente. E eu passei nesse processo e assumi essa cadeira. Até então, eu vinha num caminho, às vezes até sem um pouco de consciência do que estava acontecendo. Por quê? Né, foi tudo muito bem caminhando linearmente ali, né, uma carreira de sucesso ali, e faltou um pouco dessa reflexão em relação ao desenvolvimento. Quando eu assumi a cadeira gerencial, as coisas começaram a caminhar num sentido um pouco diferente, e aí eu comecei a ter um pouco mais de consciência dessa jornada. A Larissa falou um pouco também sobre a questão do fracasso, né, e eu vou falar aqui também sobre o fracasso e como o fracasso, e a gente assumir esses fracassos como fracassos temporários, nos ajuda aqui nessa jornada. E aí eu comecei, né, essa minha jornada como líder, né, muito animada, muito feliz com o novo desafio, e logo eu já me deparei com os obstáculos. E foi assim como essa pessoa aqui que está nessa figura que eu trouxe, eu vim aqui, né, numa caminhada bem linear e de repente eu cheguei num ponto que eu vi, né, uma barreira grande e a escadinha começando lá em cima e eu sem saber, né, como que eu vou traçar esse caminho aqui até chegar na escada novamente, né? E como, né, quais são esses obstáculos? Eu vou contar um pouco para vocês, né, de como foi essa minha trajetória e dessas descobertas que eu fui tendo ao longo desse caminho.
E aí o principal aqui, né, do que eu fui descobrindo, primeiro, de ter equilíbrio, muito treino, estratégia, determinação, propósito. E eu deixei por último aqui para falar coragem, por quê? Quando a gente inicia um processo de desenvolvimento e autoconhecimento, a coragem ela vai fazer parte desse caminho conosco, né? Desse olhar para dentro, de nos observarmos e vermos qual é o caminho que eu preciso trilhar. E a coragem vai fazer parte de todo esse caminho, né? No livro A Coragem para Liderar, da Brené Brown, ela traz muito sobre isso, né? Dessa postura e do posicionamento do líder e dessa coragem necessária para fazer o que precisa ser feito, para se mostrar, para se expor, para errar, para aprender e realmente direcionar o caminho que precisa ser direcionado. E aí, né, os obstáculos que eu selecionei aqui para vocês, relacionado ao meu aprendizado, hã, foram o domínio de si mesmo, então dominar a si mesmo é um obstáculo muito necessário, a gente vai entrar em cada um desses itens aqui para vocês verem com mais detalhe do que eu estou falando e de como essa construção ela acontece. Dominar a maneira que você lida com os outros, a relação com os outros vai fazer muita diferença na sua jornada, e a postura ao lidar com o fracasso, aqui a conexão que eu disse para vocês, né, porque o lidar com o fracasso vai fazer muita diferença nessa caminhada. E aí a gente entra aqui em dominar a si mesmo, e dominar o seu estado é o primeiro item aqui. Dominar o seu estado está muito relacionado a esse autoconhecimento e essa autopercepção. Mas quando a gente fala assim, né, autoconhecimento, autopercepção, acaba ficando uma coisa muito abrangente, muito aberta. E trazer isso para um modo mais palpável, como é, né? Como que eu trago isso para implementar e para poder entender como isso funciona na prática? Eu gosto muito, da estrutura que a Stacey traz no livro O Milagre da Manhã para Transformar Seu Relacionamento. Apesar do tema não ser tão direcionado para o aprendizado, né, no nível empresarial, ela faz uma estruturação que eu achei sensacional e que eu não vi em outra literatura de desenvolvimento pessoal. E ela fala o seguinte, eh dominar o seu estado está muito relacionado a você ter essa autopercepção do seu momento, do seu estado. E ela criou tipo um termômetro que ela chamou de medidor de estado. E ela fala assim: olha, você precisa ter consciência do nível do seu medidor de estado. E como é esse nível? O nível baixo é aquele nível onde você está com os seus ânimos alterados, aquele estado emocional mais abalado, que você está nervoso, que você está chateado, que você está incomodado com alguma coisa. E esse estado baixo é esse estado de incômodo, de proteção. O estado alto é o estado onde você está bem, você está motivado, que você está se sentindo apto a tomar decisões e resolver situações difíceis. E aí o que ela fala? Entender e perceber os seus estados vai te ajudar a, toda vez que você estiver no nível baixo do seu estado, né, a partir do medidor, você trabalhar em prol de subir o seu estado. E aí ela fala assim, ó, quando você está no nível baixo, seu único trabalho é voltar para o nível acima. Por que ela fala isso, né? Porque quando você está no seu estado baixo, o nosso cérebro ele aciona rapidamente aquele sistema de fuga e de defesa. E as nossas condições de tomar decisões, elas são muito reduzidas, né? E o que causa, né, esse sentimento de estado baixo? Às vezes um gatilho, né? Alguém fala alguma coisa, você está numa reunião, alguém fala alguma coisa, logo já sobe alguma coisa, você começa a pensar e reagir, e querer defender, ou seja, né, você está no seu estado baixo e precisa subir o estado. O Malcolm Gladwell também traz um exemplo no livro Blink, muito parecido, e olha que são contextos diferentes e a associação, ela é muito possível nesse sentido, né. Ele conta sobre policiais que estão em ação policial, e naquele momento de estresse, né, e aí tiveram algumas situações nos Estados Unidos, onde o policial viu uma situação ali meio suspeita e de repente viu o suspeito tirando alguma coisa da roupa, como se fosse uma arma para atirar, e aí o policial já pega a arma e já atira. E quando, né, eles vão analisar a situação, analisar a cena, veem que a pessoa não tinha uma arma. E como que esse policial viu a arma? Porque naquele momento de estresse, ele ficou tão
a mente dele ficou tão paralisada naquela situação de fuga, de defesa, que ele não conseguiu analisar tudo de uma forma mais abrangente. E aí o que o Malcolm ensina, né? Essa habilidade, ela é aprendível, você pode aprender. Você pode aprender a lidar com essas situações. E você vai aprender a lidar cada vez mais que você lidar com elas. São situações que você vai vivenciando e ao longo que você vivencia, você aprende cada vez mais a lidar. E o seu cérebro, ao invés de ir para fuga e defesa, ele vai abrir e abranger para você conseguir lidar com as diversas situações compreendendo o estado, né, compreendendo aquele momento que você está vivendo. Então, o medidor de estado, ele vai ajudar muito nessa questão do domínio de estado. O próximo ponto que eu trouxe foi entender melhor a sua visão de mundo. E a sua visão de mundo, ela está muito associada aos seus valores, às suas crenças, aquilo que é importante para você. Né? O que faz você tomar uma decisão em detrimento de outras. Né? Às vezes, algumas pessoas tomam algumas decisões que você fala assim, por que ela tomou esse tipo de decisão? Né? E aí, quando você vai analisar, você vê que são os valores, são as crenças, é a linha, né, a educação que ela teve, tudo isso vai influenciando a nossa visão de mundo, né? Definir o seu propósito. Por que eu estou aqui? Né? O que me faz levantar todos os dias? O que eu quero deixar como marca? Né? O que eu quero imprimir estando aqui nessa terra? Então, é uma questão que às vezes a gente não pensa. Né? E às vezes a gente pensa assim, não, né? Aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aqui é o contrário, é eu levando a minha vida, eu entendendo qual é o motivo de eu estar aqui e o que eu quero com isso, né? E por último, aqui dentro de dominar a si mesmo, tá confiar em si como suficiente, né? Saber que mesmo nós estando mesmo a gente estando em desenvolvimento, eu quero transformar algumas coisas em mim, mesmo assim eu sou suficiente, né? Então, se acolher, se amparar nesse momento de transformação, faz parte do processo, né? E você perceber que você, do jeito que você é suficiente, isso por si só já te dá uma força para continuar e saber que você pode sim fazer diferença onde você está. E aí eu trouxe uma frase aqui da Stacey Martin, que ela fala assim, ó, cultive a habilidade de dominar o seu estado em qualquer ambiente. É possível aprender porque trata-se de um conjunto de habilidades. E aí eu queria só trazer para vocês aqui um exemplo em relação a valores, que eu acredito que vai conectar. Eu tenho comigo o valor trabalho muito forte. E na função que eu trabalhava antes, eu tinha reuniões recorrentes com a diretoria que eu atendia, e coincidiu uma reunião com uma reunião de escola da minha filha no início letivo, né? Estava iniciando, era aquela reunião de escola e a reunião do trabalho. E eu nem pensei, né? Não, claro que eu vou na reunião do trabalho. E escolhi não ir na reunião de escola da minha filha. E aí, quando foi à noite, ela chegou e falou assim, mamãe, eu trouxe a cartinha que eu fiz na sala de aula para você. E essa cartinha eu tenho que entregar para o pai. E na sala, a professora entregou a cartinha que os pais fizeram na reunião para cada um dos filhos, e eu não recebi minha cartinha. Aquilo me tocou profundamente, porque eu percebi que o meu valor trabalho sobressaiu o meu valor família, e aquilo teve um impacto muito importante na vida da minha filha. Então, reavaliar e pensar por que eu faço as coisas, por que eu tomo algumas decisões, isso faz muito sentido no seu desenvolvimento pessoal. O segundo obstáculo é dominar a maneira que você lida com os outros, né? Para você conseguir resultados significativos, não tem como você conseguir sozinho. Sozinho você vai até um lugar, né? Você não vai além desse lugar. E a gente precisa sim, né, ter os outros junto conosco nessa caminhada, nessa trilha. Então, primeira coisa, entender o que motiva as pessoas, né? Você entendendo o que te motiva, fica mais fácil de você entender o que motiva as outras pessoas.
Construir afinidade instantânea. Sabe aquelas pessoas que às vezes chegam num lugar e falam assim: "Bom dia"? Bom dia para quem? Não, né. Bom dia, como você está? Né, onde você gosta de ir no final de semana? Né, tantas pessoas às vezes trabalham com pessoas que nem sabem o nome dos filhos, não sabem onde essa pessoa mora, né, como ela vive. E isso faz muita diferença, né, de você se conectar, de você realmente ter essa intencionalidade de ser uma pessoa conectada com outras pessoas, né, de ser simpático, de realmente conseguir criar essa conexão com outras pessoas. Ver a situação na perspectiva da outra pessoa, né, quando você ouve e tenta compreender qual é a perspectiva dela, faz muita diferença. Ao invés de impor o que você acredita, você perguntar para a pessoa, né, por que você acredita nisso? Né? Por que que você acha que isso é bom, né, dependendo da situação que ela está, né, o que você pensou para tomar essa decisão? Então são perguntas que a pessoa começa a trazer para você, quais foram os valores, as perspectivas dela que fizeram ela chegar naquela linha. Isso traz para você vários elementos e várias informações para você fazer essas conexões importantes. E usar ferramentas e estratégias para influenciar e inspirar. E aqui eu vou trazer para vocês um exemplo que a Stacy conta no livro dela, né, que ela fala que ela muito, era uma dificuldade. E aí naquele primeiro momento ela se sentiu aliviada, né, "Ai, estou saindo porque, né, minha chefe era muito difícil". E aí de repente, tá falhando a conexão? Acho que voltou, né? E aí, de repente, ok, obrigada. E aí, de repente, ela começou a passar muitas dificuldades em casa, o marido não teve condições de manter, né, o mesmo nível de vida que eles tinham antes, quando ela estava trabalhando, e aí ela começou a refletir, que ela, quando ela começou a aprender sobre desenvolvimento pessoal, que ela poderia ter influenciado a situação, ao invés de ter deixado a situação levá-la. E que a partir desse aprendizado que ela teve em relação a ferramentas e estratégias, ela poderia ter mudado a condição e não ter tomado uma decisão abrupta que teve impacto tão significativo na vida dela. E ela ensina isso no livro, né, em como você pode pensar nas relações de uma forma a conectar e transformar, assim, a sua vida. E aí eu trouxe aqui uma frase que está na Lei do Triunfo, né, de Napoleão Hill: "Realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros". E ele fala aqui muito no livro sobre Mind Master, né, e como as pessoas se conectam através da mente para alcançar resultados excepcionais. Então não tem como fazer essa transição sozinho, você precisa dos outros, das outras pessoas, e aí aprender a lidar com você e a lidar com os outros vai fazer toda a diferença. E por último aqui, eu trouxe a postura ao lidar com o fracasso, né. Primeiro, o domínio de resistência. A gente tem com a gente, né, que as pessoas que chegam lá, que alcançam lugares altos, elas são determinadas, elas se dedicam, elas se envolvem. Você vê, nossa, que força que essa pessoa tem, que coragem, que garra, né? E a gente vê a pessoa chegando lá. Quem não chega lá? Quem não chega é quem desiste. Então, ter um domínio de resistência, conseguir ter resistência, né, fala: "Não vou desistir, eu vou chegar, né, eu vou buscar alternativas, eu vou buscar outros caminhos, isso aqui não está dando, eu vou buscar outros, né, e vou atrás desse novo aprendizado". Né, entender essa diferença do fracasso temporário para o fracasso permanente. O tempo inteiro nós vamos fracassar, né, o tempo todo nós vamos fracassar. Se alguém falar que não fracassou, que nunca fracassou na vida, essa pessoa está mentindo, porque o fracasso ele faz parte do nosso aprendizado. Mas aí o que faz diferença aqui, né, é como nós vamos lidar com esse fracasso. Pegar esse fracasso como aprendizado, usar esse fracasso para trabalhar a nossa humildade, para trabalhar o nosso olhar para o futuro, olhar o que a gente não estava percebendo antes, ver o que não deu certo,
dar um passo atrás, falar o que eu fiz nessa trajetória, né? Algumas pessoas, elas vão no caminho, fracassam, quando chegam lá nesse fracasso, o que elas fazem? Voltam e fazem tudo do mesmo jeito, do mesmo modelo. Né? O mais importante é você voltar a analisar o que deu errado, eu vou buscar outras alternativas, vou buscar outro caminho. E a partir disso você está sendo cada vez mais fortalecido. E o fracasso vai te fortalecer e não te derrotar, né? O hábito de culpar os outros, né? A gente sempre é o outro da vida de alguém. Então, essa avaliação, né, de o outro que é culpado, né, Érica, você não sabe, lá na minha empresa, você não conhece meu chefe. Se você conhecesse meu chefe, você ia ver que ele é difícil demais de lidar. Que é o exemplo que eu trouxe aqui da Stacy, né, que ela contou, que ela poderia ter influenciado. E eu vou falar para vocês, dentro da minha experiência, várias situações, né, que eu culpei alguém de algo que aconteceu comigo. Quando eu pensava e refletia, o que eu poderia ter feito diferente? Como eu poderia ter conduzido essa situação diferente? Eu via N oportunidades, de formas, de maneiras, de outros recursos que eu poderia ter usado, enfim, eu vejo uma gama de possibilidades que eu poderia ter usado e que por algum motivo eu não usei e que ficou muito confortável para mim eu culpar alguém. Então, culpar os outros e te tirar dessa situação e dessa condição fica muito confortável. Mas o conforto, ele não te leva ao desenvolvimento. Muitas vezes você precisa estar no desconforto, naquele incômodo, sabe o incômodo que te leva realmente a buscar outras alternativas, a buscar realmente um outro caminho? Isso sim vai fazer diferença, porque você vai sair daquele lugar e falar, eu preciso sair daqui, e vai encontrar alternativas. Então, muitas vezes a gente precisa dessa falta de conforto para nos impulsionar a procurar esse caminho. E a busca pelo aprendizado e pelo conhecimento vão acompanhar a gente todo o tempo nesse processo de desenvolvimento. E aqui tem uma diferença entre o amador e o mestre. O amador, que a gente também chama de aprendiz, ele é aquela pessoa que olha para um conhecimento, uma informação e fala: eu já sabia, isso não me interessa. Com certeza eu trouxe aqui muitas informações para vocês que vocês talvez já conheciam de alguma forma. Mas o mestre, ele olha para a informação, olha para o conhecimento e fala: olha, obrigada por me lembrar, né? E cada vez mais esse conhecimento e essa conexão, ela vai sendo entrelaçada com outros conhecimentos. E essa sabedoria, ela vai sendo realmente solidificada, né? E aqui eu trouxe um desenho em relação à desistência. Olha, aqui tem uma pessoa cavando e parece que ele vinha cavando já de longo aqui, né, nesse buraco. Vinha cavando, cavando, cavando. E aí ele foi e desistiu. Só que o tesouro que ele estava procurando já estava muito perto. E aí tem uma frase aqui, né, do Napoleão Hill, que está no livro Mais Esperto que o Diabo, que ele traz aqui, ó: o sucesso normalmente está a um passo muito curto, além do ponto em que se desiste de lutar. Então, desistir não é uma opção, né? Desistir não faz parte desse processo de desenvolvimento. Então, recapitulando aqui com vocês, né, nós falamos do dominar a si mesmo, né? Observar e ver como você está dentro dessa caminhada, seus valores, seu propósito, o que te motiva, né? Quais são seus gatilhos, o que te faz perder o controle e trabalhar esse controle, né? Pensando sempre no medidor de estado, como eu estou. Quando você está abalado em alguma situação, está nervoso, está chateado, você não tem condições de tomar decisões difíceis. Você precisa sempre estar no estado alto para tomar decisões difíceis. Então, trabalhar esse estado vai fazer muita diferença na tomada de decisão e no seu desenvolvimento. Falamos também em como trabalhar com os outros, influenciar, se comunicar, trabalhar junto e realmente usar essas relações de forma estratégica. Parece que caiu aqui, né? Opa, voltamos. Caiu. Mas você estava já no finalzinho, assim, naquele slide dos livros. Sim, estava mostrando aqui as referências, e um livro que eu queria comentar é sobre Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Ele fala muito sobre o poder da mente, e esse foco, né, quando você tem um plano e trabalha em prol desse plano,
e trabalha a sua mente para sair dessa inércia do deixar a vida me levar, né? Com propósito, você vai trabalhando e vai buscando esse caminho, né? E não deixando com que as coisas venham a partir do acaso. Não, você trabalha para trazer isso até você. E ele ensina muito sobre isso de uma forma muito aberta. Precisa de um pouco de discernimento para conectar, mas vale super a pena. Então, era isso. Não, nós temos ainda 10 minutos, então fique à vontade. Se você quiser compartilhar sua tela novamente, terminar a apresentação, tem 10 minutos ainda pela frente. Eu vou aproveitar, então, o tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, podem ir colocando aqui para a gente falar a respeito. Sobre a minha trajetória, né? Um aprendizado muito grande que eu tive, além dos obstáculos. Acho que, como o tempo é curto, a gente fica querendo não ultrapassar o tempo, né? E não falar muitas coisas. Mas eu queria compartilhar com vocês, né? Que esse ponto de se sentir suficiente e se acolher na trajetória faz toda a diferença, né? Porque as nossas imperfeições, às vezes, podem nos limitar, né? Principalmente na comunicação, no feedback, né? Às vezes você vai receber um feedback, vai dar um feedback, e essa comunicação ela precisa ser fluida. E quando você se aceita e sabe os seus valores, o seu propósito, você consegue conectar com o que as pessoas estão dizendo. Você não pega tudo achando que é tudo crítica. Não, ela está trazendo coisas aqui para mim que eu vou avaliar e ver como eu encaixo isso na minha vida, né? Por isso que entender o estado faz diferença, porque algumas pessoas, às vezes, um gatilho pequeno, se você falou alguma coisa, vira uma crítica, e essa crítica já vai lá no subconsciente dele, ele já quer defender, né? Já quer, não, vou para a luta aqui, né? Vou brigar com você porque você está falando isso comigo. E não precisa ser dessa forma, né? Você pode ter essa consciência para processar, para entender, para conectar, entender o que a pessoa está trazendo, por que ela está trazendo isso, como alguma coisa que você fez impactou, e por isso ela está trazendo para você. Então, essa abertura na conexão faz toda a diferença no aprendizado e no desenvolvimento.